Olá, eu sou o professor Rodrigo Dalia, da disciplina de Anatomia Humana. Daremos início às revisões de aula prática. Para começar, vamos pelo esqueleto axial. Para iniciar o crânio, vamos começar com o maior osso da região anterior, o frontal. Anteriormente, no osso frontal, nós temos uma protuberância conhecida como glabela. Posteriormente ao osso frontal, nós temos os dois ossos parietais. Na base do crânio, o maior osso da região da base do crânio, o osso occipital. Medialmente, no osso occipital, encontramos uma grande abertura, o forame magno, na qual circula o sistema nervoso central. Lateralmente ao forame magno, encontramos os côndilos do occipital. Os côndilos do occipital irão se articular com os ossos da coluna vertebral. Lateralmente ao crânio, pintado na cor laranja, nós temos o osso temporal, que agora eu vou separar ele para vocês. Aqui está. Na face externa do osso temporal, visualizamos as suas duas divisões, a parte escamosa e a parte petrosa. Percebam que na região interna a divisão continua a mesma, parte escamosa, parte petrosa. Voltando à base do crânio, observamos que na base do crânio, na região do osso temporal, nós temos os dois processos, processo mastoide posterior e processo estiloide anterior. Anteriormente ao processo estiloide, nós temos a fossa mandibular, na qual irá se articular com a cabeça da mandíbula. Virando pela vista lateral, podemos perceber que posterior temos o processo mastoide, anterior o processo estiloide e novamente anterior a fossa da mandíbula. Na mesma vista, observamos que o osso temporal conecta-se com o osso zigomático. Este osso zigomático possui o processo temporal, que juntamente com o osso temporal forma o arco zigomático. Voltando pela vista anterior, percebemos que o maior osso da região do víscero crânio é o osso maxilar. Inferiormente à maxila, podemos observar aqui na cor azul clara o osso palatino. O osso palatino é dividido em duas lâminas. Lâmina horizontal, mudando a peça, lâmina perpendicular. Voltando à peça anterior, podemos observar que superiormente lá no osso palatino, observamos a espinha nasal posterior. Voltando, aqui na região, de novo, da maxila, na região superior à maxila, percebam que a maxila conecta-se e se articula com os dois ossos nasais. Dando continuidade, nasal, maxila, interiormente da órbita, pintado na cor preta, observamos o osso lacrimal, voltando à base do crânio, o osso vômer e, continuando na base do crânio, observamos um osso em formato irregular, chamado de esfenoide. Observem que o osso esfenoide tem o formato irregular de uma borboleta. Vou trocar a peça. Neste corte transversal do osso esfenoide, observamos que o osso esfenoide possui duas asas. Asa menor do osso esfenoide e asa maior do osso esfenoide. Mais uma vez, em um corte transversal, após, na região mediana, observamos uma pequena depressão aqui no osso esfenoide, que é a fossa hipofisária, ou antigamente conhecido como cela turca. Voltando à região, mais uma vez, da base do crânio,
mas ainda no osso esfenoide, observe que o osso esfenoide possui dois processos, os chamados processos pterigóideos, que nós diferenciaremos ele por posição, processo pterigóideo lateral e processo pterigóideo medial. Mais uma vez, processo pterigóideo lateral e processo pterigóideo medial. Trocando a peça, podemos observar aqui, pintado na cor branca, o nosso último osso, o osso etimoide. O osso etimoide, uma das estruturas do osso etimoide, que faz parte do seu septo nasal, é a lâmina perpendicular. Trocando a peça, neste corte transversal da vista superior, observamos a crista etimoidal e esta crista etimoidal é sustentada por uma lâmina, a lâmina cribriforme. Na mandíbula, iniciaremos mostrando superiormente e posteriormente o processo condilar. Na parte superior do processo condilar, temos a cabeça da mandíbula. Anteriormente ao processo condilar, o processo coronoide, e entre o processo condilar e o processo coronoide, nós temos a incisura da mandíbula. Inferiormente, pintado em laranja, nós temos o ramo da mandíbula, inferiormente o ângulo da mandíbula e a sua maior região, o corpo da mandíbula. Aqui temos uma representação dos ossos da coluna vertebral. Vamos começar pelo sentido crânio-caudal. Iniciamos com parte do osso occipital. Após ele, nós temos as 7 vértebras do segmento cervical, as 12 vértebras do segmento torácico, as 5 vértebras do segmento lombar, as 5 vértebras do segmento sacral e as 2 ou 3 vértebras do segmento coxígeo. Aqui observamos os segmentos que são móveis da coluna vertebral separados. Temos aqui uma vértebra cervical, torácica e lombar. Para podermos diferenciar os segmentos, primeiro estudaremos as estruturas que são semelhantes à maioria dessas vértebras. Anteriormente, podemos observar o corpo vertebral, posteriormente ao corpo vertebral, o forame vertebral e posteriormente ao forame vertebral, o processo espinhoso. Lateralmente, podemos perceber que há os processos transversos. Agora, a partir das estruturas que são semelhantes à maioria das vértebras, nós vamos diferenciar os segmentos. Para começar, observem que o corpo vertebral ele aumenta à medida que inferiorizamos no segmento. Menores nas cervicais, maiores nas lombares. Outra diferença está no processo espinhoso. Observe que nas vértebras cervicais, o processo espinhoso ele é horizontalizado e dividido, bifurcado, bífido. Nas vértebras torácicas, o processo espinhoso agora torna-se oblíquo, voltado para inferior. Nas vértebras lombares, o processo espinhoso volta a se tornar horizontalizado, porém achatado. Outra diferença que podemos observar entre os segmentos está no processo transverso. Observe que apenas as vértebras cervicais possuem um forame no processo transverso, conhecido como forame transverso. As únicas exceções são as 2 primeiras vértebras, que são atípicas aos outros segmentos. Então aqui nós temos a primeira vértebra cervical, atlas, e a segunda vértebra cervical, axis. Percebam que as estruturas entre essas vértebras diferem das vértebras dos outros segmentos. Particularmente na vértebra axis, observamos em sentido superior que o axis possui um dente
o dente do áxis. O nosso último segmento da coluna vertebral são as 5 vértebras sacrais. Observem que as 5 vértebras sacrais estão fundidas, formando um único segmento, o sacro. Para finalizar o esqueleto axial, temos os ossos que compõem a caixa torácica. Observem que aqui nós temos o osso do externo. Esse osso externo é dividido em 3 segmentos, de superior para inferior: manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. Dando continuidade nos ossos da caixa torácica, nós temos a representação de uma das costelas. As costelas se iniciam em sentido inferior pela cabeça da costela. Observem que após a cabeça da costela, nós temos um ângulo, que é o ângulo da costela, e por fim, na região anterior, a extremidade external. E assim finalizamos os ossos do esqueleto axial. Bons estudos e até o próximo vídeo.